Gente, eu vou falar um pouquinho, né? Porque um lançamento de um livro tem que ter uma fala, né? Não é verdade? Tem que ter um porquê que eu precisei fazer esse livro. E eu quero começar esse livro, que não é um exame meu não, viu gente? Tá tudo bem, calma, calma, tá tudo bem. Não, mas porque eu só tenho esse papel. Então, eu quero começar esse livro, e aí com certeza eu vou chorar, porque esse livro, ele foi feito para minha irmã, para Neuma. E Neuma é assim, a pessoa que eu descobri que ela era minha mãe sem eu saber, mesmo eu tendo a minha mãe, né? Mas a gente sempre tem alguém da família que diz assim, não, essa daqui é mais próxima, né? E aí eu lembro que quando eu engravidei, quem foi a primeira pessoa que eu liguei? Neuma. E eu falei, Neuma, eu tô grávida. E ela falou, o primeiro bolo de Pedro, quem vai fazer sou eu, né? E aí realmente o primeiro bolo de Pedro foi feito por Neuma. E infelizmente, pelo golpe do destino, a minha irmã foi embora, mas assim, ela reverbera na minha vida de forma fenomenológica, de forma inacreditável, o quanto Neuma ainda está presente em me guiar. Coisa simples, por exemplo, eu precisava fazer um curso, aí eu encontro o nome de uma pessoa para fazer um curso. Quem é que estava seguindo aquela pessoa no Instagram? Neuma. E eu falo, não, gente, então Neuma ainda sopra no meu ouvido muitas coisas. E ela está aqui presente, ela está tão presente na minha vida que no dia que eu recebi meu livro em João Pessoa, eu falei, eu vou para o meu apartamento e eu estava lá sozinha, eu falei, caramba, eu vou receber esse livro só. Na hora que eu vou descendo para receber o livro, que o correio veio deixar, o neto dela, Danilo Júnior, Picho, falou, tia Danda, eu vou com você. E eu falei, não, Picho, tia Danda vai pegar os livros. Ele falou, eu vou pegar os livros com você. E foi ele que abriu os livros comigo. Ele ficou dizendo o tempo todo, minha tia escreveu um livro, minha tia escreveu um livro, né? Né? Pois é, então assim, Neuma estava presente comigo exatamente no momento, na primeira vez que eu peguei nesse livro. Então é por isso que a dedicatória desse livro é para ela, né? E eu digo assim, a minha irmã Neuma, que partiu cedo demais, mas deixou um legado de amor, risos e memórias que nunca serão apagadas. Este livro é uma homenagem à sua luz, que continua iluminando minha vida, mesmo na sua ausência, que cada página carregada carrega um pouco da sua saudade e da gratidão que sinto por ter tido você como minha irmã. Com todo carinho e amor, Danda. Então, esse processo que eu fui descobrindo, que Neuma era minha mãe também, apesar de eu ter minha mãe, mas foi o processo depois da morte dela, e que eu tenho certeza que ela sabe da minha gratidão. E daí aconteceu um fato muito importante, que eu fui descortinando a Elisângela, né? Eu trouxe hoje, eu reuni aqui gente que me conhece há quantos anos? 10 anos. 10 anos, né? Muito mais. Então, assim, muito mais. Eu trouxe gente aqui, ficou bem fenomenológico. Trouxe aqui o grupo da minha igreja, que eu participava, e trouxe aqui uma outra família que me salvou. Olga Brasil me salvou. Eu não vou esquecer nunca de Olga ter ido no Ceará. Eu desesperada, separada, sem saber como voltar para João Pessoa. Eu contei para minhas amigas da árvore, não foi? Que Olga Brasil foi lá e disse, Elisângela, vá para João Pessoa que você vai ter o meu apoio. E um dia depois que Olga saiu da minha casa, eu descobri o motivo da minha separação. Cheguei em João Pessoa aos 45 quilos, magérrima, sem saber o que fazer da minha vida depois de uma relação de 17 anos, que é o pai do meu filho. Então, não foi fácil sair daquela Elisângela, que era submissa, dependente,
Uma Elisângela que não sabia fazer outra coisa a não ser obedecer a um homem. E aí a Elisângela foi entrando numa depressão muito grande, muito profunda. Até que uma grande amiga minha, que não pôde estar aqui presente, a Samira, foi na minha casa e disse: Danda, você não está bem, eu vou lhe levar ali. E a Samira foi e me levou numa constelação familiar, lá no espaço do esposo da Paula. Né? Olha para você ver, né, amigas daí da árvore. E aí, quando eu cheguei lá na constelação, eu falei assim: peraí, eu sei fazer isso. Eu já sabia o resultado da constelação quando eu vi a moça constelando. E aí eu saí dali, eu falei: Samira, eu quero fazer esse curso. Gente, Samira me ajudou em tudo que você puder me ajudar, em pensar. Depois de um ano, ela me procurou e estava com uma questão muito profunda, pessoal. E aí eu constelei a Samira e curei algo muito profundo nela. A Samira foi até Brasília, chegou para a mãe dela, a Ângela Bandeira, né? E disse assim: mãe, Danda me curou. E Ângela disse: mas como assim? Ela descobriu isso sem você dizer nada. Ela disse: eu não disse nada para Danda. Ângela falou assim: diga a Danda que venha para Brasília agora. Eu falei para meu filho: Pedro, como é que entra no avião, Pedro? E eu disse: mas Pedro, eu estou com medo de eu entrar para Brasília e for para outro canto. Ele fez: não, mãe, tenha calma. A senhora vai fazer assim, assim, assim. Eu não sabia nem andar de avião. E aí fui para Brasília com 3 constelações certas e um seminário de Bert Hellinger. Lá eu fui para passar uma semana, passei quase um mês lá, constelei mais de 50 pessoas na primeira vez que eu fui para Brasília. E fui para o seminário do Bert Hellinger, lá no Ulisses Guimarães. E aí o que é que acontece? Numa plateia de mais de 2.000 pessoas, Bert Hellinger faz: você suba aqui no palco, em alemão, né, gente? Sprechen Sie Deutsch? Né? Eu não, Bert. E aí eu subi no palco. Quando eu subi no palco, o Bert Hellinger simplesmente me curou. A dor mais profunda da minha vida era a dor com a minha mãe. Acho que o pessoal da Sempre Viva sabe um pouco, né, Garina? Dessa dor que eu tinha, da guerra que eu tinha com ela. Com essa disputa com o feminino dela, com a capricorniana. E eu uma ariana arretada também. E aí a gente não se bicava, gente. Então, quando o Bert Hellinger me curou, eu lá em Brasília, quando eu cheguei em João Pessoa, era o aniversário do meu irmão Valdinho. Estava lá em Pirangi, mamãe se acordou cedo, foi até Valdinho, que é o xodózinho dela, né? Toda mãe tem um filho, um gato babado, né? Pronto, é meu irmão. Aí o que é que aconteceu? Mamãe chegou por trás de Valdinho e disse: meu filho, eu te amo. Só que na minha constelação, a mulher tinha dito, que estava representando a minha mãe, tinha dito que me amava. E eu falei: mas gente, que mentira esse negócio, né? De constelação, né? E aí eu sentada no sofá, vendo mamãe se declarar para Valdinho. Quando mamãe virou, como movimento fenomenológico, olhou para mim e fez: mas eu também lhe amo, minha filha. E eu: peraí, só pode ter sido a constelação. E aí descortinou esse meu movimento. E essa live de hoje, eu vou chegar como eu desenvolvi meu método. Essa live de hoje é para mostrar para vocês, e esse livro, que a mãe da gente é a única pessoa que pode nos dar paz, né? É a única mulher na vida que a gente precisa ter paz com ela. Porque a mãe é o movimento do amor. Enquanto a gente não tiver esse movimento de gratidão pela nossa mãe, pelaquilo que ela nos deu de mais sagrado, a vida. E é por isso que Bert Hellinger diz que a mãe, os pais são perfeitos. Porque elas vão nos dar a vida e a dor. Porque a dor é um grande presente que a gente recebe para a gente poder evoluir. Porque é o teu espírito que diz: é desse jeito. Eu quero essa mãe e esse pai desse jeito. Então esse movimento que foi acontecendo, de eu ir até a minha mãe, foi o encontro da minha própria paz. Da paz do meu feminino, da paz do meu ser mãe
irmã, mulher, né, terapeuta. Até essa paz como terapeuta eu precisava desse encontro para que eu pudesse olhar os meus pacientes e ter um movimento sim de curar, mas não um movimento materno. Eu preciso ter um movimento com eles, deles saberem, ó, Elisângela não vai vir aqui para passar a mão na minha cabeça. Já constelei muita gente que está aqui. Eu não aliso não, aliso? Eu não aliso. Aliso, Lúcia? Não estou aqui para alisar a cabeça de ninguém, nem do meu filho. Não é, Pedro? Eu não aliso, porque eu quero um movimento maior. Então, o que é que aconteceu? Depois que eu cheguei em Brasília, comecei todo ano para Brasília. E simplesmente hoje fazem 10 anos que eu estou em Brasília, entre idas e vindas para João Pessoa, e eu comecei a criar um campo de força, um campo de uma egrégora de consciência retirada, vamos dizer assim, do grande inconsciente coletivo da humanidade. E eu fui agraciada. Às vezes eu penso que Jung estava do meu lado, tá, gente? O Carl Jung. Porque só pode ser. Então tudo começou quando uma pessoa escolheu uma carta aqui, e aí ela escolheu um homem aqui que tem nesse baralho, que ele tem uma cara assim meia abusada. Quando ela escolheu, ela veio constelar uma carta que representava ela e uma carta que representava a dificuldade dela encontrar um parceiro e o parceiro ficar. E ela escolheu a bendita carta e eu falei assim para ela: você já foi abusada? E ela olhou para mim e falou: eu fui abusada. Eu fui abusada por meu pai durante 10 anos. E ela perguntou como é que eu descobri aquilo, porque as pessoas pensam que eu sou meia bruxa, faço bruxaria, sou meia feiticeira, mas não. Depois de tantas pessoas puxarem essa carta, que é o abusador, e eu ia anotando no caderno, fulana puxou e ela foi abusada. Cicrana puxou e foi abusada. Depois que eu olhei meu caderno, eu tinha tipo 300 pessoas que puxou essa carta e ela tinha sido abusada. Usou a estatística. Oi? Você usou a... E usei a estatística também, né, Olga? Pois é. E daí o que é que aconteceu? Quando foi um dia uma pessoa que entende muito do Jung, da teoria dos arquétipos, chegou para mim e fez: Elisângela, você criou arquétipos. E foi uma coisa tão de dedicação, gente, que eu tive, de dedicação de verdade, porque eu me afastei até do meu filho para poder receber do universo 54 arquétipos da psique humana e 6 técnicas que eu desenvolvi. Tenho minhas alunas aqui da pós-graduação, tenho uma aluna que já terminou o pós, aluna que está, não é, Maria Cristina? E sabe quanto esse método ele é poderoso. Acabei de fazer aqui um exemplo aqui com uma pessoa que está aqui, que ele falou assim: pois mostra aí se esse seu método é bom mesmo. Aí eu fui ali para o cantinho, escolhi aqui uma carta para você, outra para sua mãe. No que disse, foi certeira. Então já provei, mas aqui, só não posso trazer a pessoa aqui, né? Então eu acabei recebendo desse vácuo quântico, né? Essa quantidade de arquétipos que representa a psique humana. E aí, conversando com o meu sobrinho, que é advogado e tal, ele falou: ó, você só tem um caminho para provar que esse método é seu. É você escrever um livro. Enquanto eu estava escrever esse livro, eu fui constelando aí, já passaram por mim mais de 2.000 pessoas de eu constelar, né? Então, o livro, ele representa, gente, exatamente isso. Representa a patente do meu método. Esse método que ele está a serviço do amor. Eu me coloco 100% a serviço desse amor que quer curar, que quer encontrar a verdade, porque só a verdade vai libertar, né? E é um método que ele está pronto para pessoas que são terapeutas da constelação, que não sabem constelar com bonecos e que querem chegar de forma mais precisa na cena que está no inconsciente. Então eu fui trazendo teorias como psicodrama, os arquétipos junguianos, a própria teoria do Bert Hellinger, porque sem a teoria do Bert, o método ele viraria um baralho, né? Acho que um baralho, né? A lagartixa.
E aí eu trago outra teoria, porque eu canto muito nas minhas constelações, eu coloco a musicoterapia. Acho que eu já cantei aqui para alguém. Cantei para alguém aqui. Cantei para Neide, não foi, Neide? Canto? Tá. Deixa eu pegar aqui uma coisa que eu queria cantar mesmo para você. Oi. Show. Era para eu ter trazido meu óculos. Depois de 50, minha filha. Ó, tem uma coisa que iniciou esse processo de eu desenvolver meu livro, que foi porque eu vi, Olga, eu vi a minha vida igual a da minha mãe depois que eu me separei. Igual. Mesmo padrão, Olgarina. E eu falei, não, gente, não, eu já conheço esse filme. Eu preciso me libertar disso. Eu ainda não estou liberta porque não tem aqui um caba do meu lado, né? Nem sei se o caba vai existir, porque, sei lá, às vezes eu sinto uma vocação para outro movimento. Por enquanto eu tô tendo essa alegria de receber pessoas aqui. Mas quando eu vi que meu padrão estava exatamente o mesmo da minha mãe, eu falei, não, eu preciso romper, porque senão eu não vou ser a terapeuta que eu quero ser. E aí, quando eu era pequena, minha mãe costureira, ela tinha um banquinho, Leninha deve saber, que colocava tudo naquele banquinho, né? E sempre tinha uma Bíblia que ela colocava muitas coisas lá. E ela, quando eu vi que tinha uma foto da família, eu ainda não existia, e que por trás dessa foto tinha uma música que diz assim: nunca mais você ouviu falar de mim, mas eu continuei a ter você. E em todas as saudades que ficou, tanto tempo já passou, eu nunca te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você. E eu estava morrendo. Eu estava morrendo, gente, igual a minha mãe. Eu estava findando, porque foram 17 anos, né? 17 anos de uma relação que para eu romper essa relação não foi fácil, né? Todo mundo me via e tinha uma lembrança, né? Ah, ela e ele, né? Então assim era a família Urso, né? Então foi muito difícil. E eu coloquei assim. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ai, gente. Quero. Deixa eu ver aí, porque o negócio tá ruim, viu? Até Bem estiloso, né? É. Ixi, Maria, aqui... Peraí, calma. Não, gente. Ficou muito grande as letras. Ficou. Ah, não, tudo bem. É. Ficou imenso, André. É, meu amor. Quando mamãe estava... Eu devia ter trazido. Não! Ai, Jesus! Misericórdia! Porque o meu, eu não preciso de tanto grau. É, quase isso. Vamos lá. Deu certo? Quase. Só ver? Quando mamãe estava escutando essa música, deixava o pensamento ir longe. Eu percebia que parava um pouco o que estava fazendo. E quando a música terminava, era certo que falava toda a sua história da separação. Seu sentimento era de revolta, raiva, mágoa. Sua voz era pesada. Mamãe nunca superou essa separação. Seu sentimento de raiva era uma forma de estar ligada ao passado, ao que poderia ter dado certo, a esperança de um dia ter recomeçado. Mamãe continuava a ter meu pai em cada saudade que ficou. Mesmo que tanto tempo já estivesse passado, ela não o tinha esquecido.
Quantas vezes pensou em voltar, como diz a música, em relembrar, em viver, em dizer que seu amor nada mudou. Mas o silêncio foi maior e, na distância, mamãe morria para a vida, para o novo, para a liberdade, para o encontro consigo e com a vida, com o amor para Deus. Todo dia sem saber. Ela sabia que o que restou da relação, do casamento, ficou no tempo, esquecido por ele, e vivendo do que foram, ela não tinha o esquecido. Tentou deixar de amá-lo, mas não conseguiu. E se alguma vez, em algum momento, ele pensasse nela, queria que não esquecesse de lembrar que nunca o tinha esquecido. Aí eu coloco assim: amor não é isso. O amor abre o coração e reintegra a alma. O amor é um chamado espiritual para o encontro com nossa verdadeira essência, nosso eu, nossa volta ao cosmos e ao divino. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava nesse mesmo movimento, que eu estava me entregando a uma dor, a uma morte, mas é morte física de verdade. Eu precisei passar. E aí, Dinda, quantas cirurgias eu precisei passar? Acho que umas 5, não foi? Muitas cirurgias para eu poder recuperar o meu corpo físico, porque eu estava dentro de um movimento inconsciente para morrer no lugar da minha mãe. E quando eu observei isso, eu falei, não, aqui eu vou entrar para um outro caminho, o caminho do amor e o caminho que serve. Então hoje, consolidando esse método, ele é para mim a minha maior alegria. É o que eu mais tenho de alegria hoje, se chama Brasília. Brasília, ir para lá, constelar, ser reconhecida. Eu já fui chamada pelo Correio Brasiliense para dar entrevista. Então, Brasília me deu o que eu nunca tive na minha vida. Me deu o meu nome, o nome da terapeuta que eu sou conhecida lá. E hoje eu trago aqui para vocês esse livro, para que vocês conheçam um pouco da minha história e para que vocês conheçam também um método que cura, que é eficaz e um método que está a serviço do amor. Lembrando que esse amor nem sempre é carinhozinho, viu? Ele precisa sim dizer a verdade e bater. A alma, né? A alma É que sabe. Sim. E hoje a maior tecnologia que a gente tem não é nem a virtual, é a tecnologia emocional mesmo. A gente precisa estar envolvido nesse campo de se curar, de se entregar a esse autoconhecimento, porque é tudo uma viagenzinha muito rápida que a gente está aqui. E que em breve a gente vai partir, né? Ninguém sabe o momento, mas em breve a gente se encontra em outro amor, né? Então, gente, muito obrigada, de verdade, de coração. Que Deus abençoe vocês. Levem aí esse livro para a cabeceira de vocês, né? Quando vocês forem lá adquirir o livro, eu deixei um cartãozinho. Tem um QR Code lá para vocês baixarem o aplicativo. Aí depois aponta para minha foto, quem puder fazer um vídeo, me marcar no @eliconstelar, agradeço de coração para a gente poder levar para mais e mais pessoas, certo? Um beijo, amo vocês!